Bom, Bom dia. bom dia. Bom dia, seu Osmar. Bom dia, dona Lúcia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta em função, digamos, do contato que a gente tem com os amigos e dentro da minha idade, digamos, do meu foco, no meu pessoal, que eu convivo mais, a perda de memória digamos, é um papo direto, digamos, tá? Então, tem algum sinal que indique que começa, digamos, uma idade, algum sinal que diga que começa a perda da memória? Seu Osmar, ao longo dos anos, é natural, né, que a nossa velocidade de raciocínio ela fique diminuída. É comum que a gente demore um pouco para lembrar de nomes ou de datas. Isso é um processo natural do envelhecimento do cérebro. Isso por si só, ela não significa doença, tá? Por exemplo, quais são os sinais que a gente serve de alerta? Quando esse esquecimento ele passa a ser rotina. Por exemplo, eu tomo medicamentos diários e eu começo a esquecer. Quando é que é sinais de alerta? Quando esses esquecimentos eles façam parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu tomo medicamentos e eu tenho esquecido rotineiramente deles, tá? Eu costumo frequentar lugares e eu me perco nesses lugares. Então, esses são sinais que a gente deve procurar ajuda médica. Por exemplo, eu tenho falas frequentes, mesmas falas. Então, nesses casos, a gente precisa de um acompanhamento médico. Aqui na Clínica Si, a gente faz um teste de memória, que a gente chama de Mini-Menton, tá? Esse teste, ele é um teste que ele é um teste de rastreamento cognitivo, tá? Ele vai avaliar a memória, a linguagem e a atenção. Esse não é um teste diagnóstico, mas é uma ferramenta valiosa para que os médicos consigam acompanhar sua saúde mental ao longo dos anos. Tem uma ajuda, assim, para prevenir a perda de memória? Sim, dona Lúcia, muito boa a sua pergunta, né? O que a gente quer? Quais são os métodos de prevenção? Atividade física, alimentar-se bem, uma boa noite de sono. Caso a senhora tenha alguma comorbidade, diabetes, pressão alta, problemas com depressão, esses precisam ser acompanhados, pois eles afetam diretamente a nossa memória. Sim, e aí como isso acontece, né? A atividade física estimula a circulação sanguínea, né? Leva mais oxigenação ao cérebro, melhorando as células da memória. Alimentação saudável, né? Por exemplo, comer ômega 3, tá? Uma consulta com a nutricionista para incentivar isso, né? Incentivar uma alimentação saudável com pouco industrializado, também ajuda a memória. Estimulação do nosso cognitivo, fazendo jogos, desafiando a memória, né? Leituras, participar de eventos sociais, memórias afetivas, todos esses que estimulam a manter o nosso cérebro ativo. Sim, mas, por exemplo, se você faz palavra cruzada há 10 anos, essa palavra cruzada não vai mais estimular sua memória, Sim. tá? É necessário adquirir novos conhecimentos. Claro. Isso. Então, se você não fala uma língua, aprender né, uma língua nova é uma forma de incentivar. Por exemplo, faz palavra cruzada. Então, vamos mudar para o Sudoku? Né? Ou para outro tipo de jogo, né? Que aí sim estimula, tá? Então, no caso, digamos, já que a perda da memória fatalmente, digamos, vai ocorrer para todo mundo, Não. mas tem alguma coisa para recuperar? Peraí, a perda de memória não, assim, a velocidade de processamento diminui, mas nem todo mundo vai perder a memória, tá? Existem formas... Existe uma perda da velocidade. Memória, Perda diminuída do raciocínio, né? Que a gente demore um pouco mais a lembrar de nomes, a lembrar de datas, que a gente tenha isso sim é um envelhecimento natural do nosso cérebro. Então, a velocidade de então, quer dizer que eu vou... A velocidade de raciocínio, né? É uma perda natural. A velocidade do raciocínio. Às vezes tem uma lentificação, por exemplo. Como é o nome daquela pessoa mesmo, às vezes eu demoro um pouquinho mais para lembrar, mas eu lembro, tá? Um pouco da lentificação. Mas não significa que todo mundo vai ter problema de memória.
tá? Por exemplo, eu encontrei o senhor Osmar, eu sei que eu conheço o senhor Osmar, mas agora eu não estou lembrando o nome dele. Mas ao longo da nossa conversa, ele vai me trazer até momentos que vivenciamos juntos e eu vou conseguir lembrar do nome dele. No momento eu não lembrei, não é que a gente perde, a gente demora um pouco, tá? A lembrar de nomes, de datas, mas assim, são esquecimentos que não atrapalham na nossa rotina, no nosso dia a dia, que não sejam frequentes, né? Ah, eu tomo meu medicamento para pressão. Eu lembro um dia e esqueço vários outros, né? Isso aí é um processo que ele está atrapalhando no meu dia a dia. Então, nesse caso, eu vou procurar ajuda. Então, assim, o que influencia na nossa memória? Só recapitulando, o nosso estilo de vida, tá? Então, assim, se você é uma pessoa, como eu acho que você é, muito ativa, que lê, que mantém, né, um processo cognitivo, né, assim, ativo, provavelmente você tem menos probabilidade de ter problemas de memória que uma pessoa que não teve um grau de educação tão alto, que não tem estimulações sociais, uma pessoa que não tem comportamentos saudáveis, não se alimenta bem, não faz atividade física. Então, essa pessoa tem mais chance de ter problemas de memória do que você, tá? Por isso que a gente fala que a estimulação cognitiva é muito importante. Tá? Mas sempre dentro de um contexto, tá? O contexto da escolarização, que é importante, né? O nosso nível educacional, e da socialização também. Sim. Tá? Isso tem que ser Eu levado em geralmente, conta. quando eu tenho assim, algum lapso de memória, né? Eu não fico assim, não me acomodo. Enquanto eu não lembro, sabe? Eu fico fazendo aquele exercício, né? Enquanto eu não lembro, eu não sossego. Eu fico tentando até conseguir. Ótimo. Uma vez aconteceu comigo, uma época eu fazia muito tricô. E eu aprendi a fazer um acabamento na gola. E aí depois passou muito tempo, eu parei de fazer tricô e tal. E um dia eu resolvi voltar a fazer tricô. E aí comecei a fazer o tricô e quando chegou na gola, eu falei, eu vou fazer aquele acabamento. Não tinha nada, isso já tem muitos anos, né? Nada que eu conseguisse lembrar. E tinha uma amiga minha que a gente sempre fazia, que era bem mais idosa que eu, e a gente fazia cursos de tricô junto. Aí eu tinha aprendido e ensinado para ela. Sim. Aí eu fui, né, até ela, eu falei, agora você vai me ensinar de novo, porque eu esqueci como é que faz. Só que aconteceu o seguinte, ela era canhota e eu sou destra. Aí o que aconteceu? Eu não conseguia fazer, porque ela fazia por um lado e eu fazia por outro. E aí eu, tá bom, voltei. Aí ela, não, deixa eu fazer. Aí ela mesmo fez, acabou. Eu cheguei em casa, desmanchei. Eu falei, eu vou conseguir. Aí fiquei tentei. Isso assim, depois que eu botei todos os meninos para dormir, que na época os meninos eram crianças ainda, né? Todo mundo dormindo, aí eu desci, fiquei lá na sala e tal, pelejando. O que aconteceu? Eu dormi com as agulhas na mão e sonhei como fazia o acabamento. E quando eu acordei, eu fiz o acabamento. Olha só, parabéns! Que bom! Então, assim, eu sempre não me acomodo. Quando eu esqueço, eu fico trabalhando até voltar a lembrar daquilo que eu ia falar, sabe, que eu ia fazer. Né? Então, eu acho que é por isso que você não eu não me entrego. Isso. Não me entrego. E você falou de uma coisa muito importante. Já passa a palavra. Tá bom. A questão de pedir ajuda. Sim. Né? Não ter vergonha de pedir ajuda, né? Tá num momento difícil da vida, né? Tá notando que tem alguma coisa diferente em você, peça ajuda, né? Vá à clínica assim, vá, ou ligue para algum amigo, ou para algum parente, fale dessa dificuldade, tá? Porque se a gente tiver ajuda no começo, é muito mais fácil resolver. Essas atividades que estão tendo na CACI, eu, na realidade, eu nem estava sabendo, né? Porque se eu tivesse sabendo, eu já estaria participando, sabe? Porque eu gosto.
de participar dessa parte que eu trabalho. Vamos divulgar mais. É muito importante participar de atividades sociais. O cérebro, cuidar do nosso cérebro é um exercício. O cérebro, ele precisa de repouso, ele precisa de boa alimentação. Então, a gente precisa estar sempre mantendo ele ativo, né? Precisa de socialização, né? Exatamente. Estar sempre, Exatamente. em contato com outras pessoas, conversando, né? Memórias afetivas. Memórias afetivas são importantes demais para a gente manter o nosso cérebro ativo. Com certeza. Isso aí praticamente vocês já responderam a pergunta que eu ia fazer. Mas Eu ia ver se tinha alguma estratégia, alguma, digamos, ideia, coisa que pudesse, digamos, aliviar essa convivência com essa perda de memória. Sim. Pra gente, no dia a dia, digamos. Nós Não temos. ficar nervoso, né? Quando você fala de estratégia, é assim, alguma coisa que a gente pode fazer no sentido de vamos prestar mais atenção às coisas que eu tenho dificuldade, né? Posso colocar bilhetes, né? Então, se eu sei que eu sempre esqueço a chave onde eu coloquei a chave do carro, então vou colocar sempre no mesmo lugar. Ou então, se eu esqueço o nome a lista de compras, então eu vou escrever, né? Então, você pode lançar mão de fatores, de uma ajuda externa, né, ambiental, para te ajudar, né, como os bilhetes, essas coisas. E tem as ajudas internas que você pode fazer, né? Repetir aquela coisa várias vezes. Porque quando a gente fala de memória, a gente também, a memória tem alguns processos, né? Ela precisa receber a informação, codificar, ela vai armazenar no lugar adequado. Se é memória de curto prazo, tem a caixinha do curto prazo, se for de longo prazo, tem a caixinha do longo prazo. E aí, e quando necessário, ela tem que ser rememorada, né? Recuperada, tá? Então, para fazer esse processo, são exigidas várias questões cognitivas, não sei se é assim que fala, mas, então, assim, você ajudar a sua memória. Então, buscar estratégias, repetir, estar com a atenção focada naquilo que você faz. Então, se eu vou ler um texto, eu vou me concentrar naquele texto para poder lembrar. Então, acabou o texto, eu vou pensar, mas o que esse texto me disse? Né? Então, esse processo a gente aprende muito assim, né? A gente lê e depois recupera o que leu, tá? Aí a memória grava. Dona Lúcia mencionou uma estratégia super importante com os medicamentos, né, Dona Lúcia? Poderia repetir para nós o que mencionou? Eu tenho alguns medicamentos que eu tomo, né? Alguns suplementos. Então, eu já tenho a minha caixinha que eu já coloco de segunda a domingo, né? Já coloco todos ali separadinho. Para não esquecer, Para né? não esquecer. De manhã já fica na minha mesinha lá de tomar meu café. Então, eu já sei o que eu vou tomar no café, no almoço e no jantar, né? E tenho o que eu tomo à noite, que já fica lá no meu piado. Aí, na hora que eu vou para a cama, eu já levo um copinho de água e já tomo o remédio. Então, assim, para realmente não esquecer. Você já tirou a rotina. Eu criei essa rotina, porque ficava aquele monte de pote, aí você fica... Então, eu já deixo tudo separadinho, porque aí não esquece. Mas eu não tenho caixinha, não. Tá tudo... E outro hábito também que eu adquiri, eu tenho um caderninho, que tudo eu anoto. Pronto, anotar é outra estratégia. Por exemplo, eu marco uma consulta, aí a moça fala, não, eu vou mandar pelo Zap para a senhora, mas eu anoto no meu caderno. Ótimo. Porque às vezes você tem outras coisas, e aí você fica assim, olha, mas que dia que eu marquei a consulta? Eu vou lá no meu caderninho, foi tal dia. Aí boto o nome da médica, coloco a hora, o dia, a data, até o dia da semana eu coloco. Pronto. Então, vocês têm estratégias pessoais, sim, né? Essas são as minhas estratégias. Para a memória não falhar. Exatamente, para poder trabalhar mais a memória, né? É isso. E assim, tem várias outras, né? O importante é cada um encontrar uma estratégia que dê certo para si mesmo. A gente precisa se exercitar, a gente precisa manter o nosso cérebro ativo. E tem várias formas, né, que a gente foi falado aqui, dos exercícios da alimentação, das memórias afetivas, da leitura, dos jogos. Então, isso faz cada vez mais estimular, né, manter o nosso cérebro ativo.
Como eu dei uma parada agora com as minhas artes, né? Por conta de uma mudança que eu tive que mudar, né? De casa. Então, aí ontem à noite eu estava pensando, né? Eu tenho que me organizar para voltar a fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? Que é bordar, que é fazer crochê, que é fazer tricô. Os trabalhos manuais. Meus trabalhos manuais, né? E aí agora lá onde eu estou morando, né? Nós pagamos um personal, né? Então 2 vezes por semana tem academia no prédio, né? Ele dá a aula de academia pra gente. Físico. Super importante. E 3 vezes por semana a gente faz hidro na piscina. Só que agora com frio, né? Aí, substitui, aí troca eu vou outra coisa. E agora eu vou pro Pilates e vou fazer 2 vezes por semana na academia. Então a gente vê que tem coisas que ajudam. Sim. E o que atrapalha? Sim. Talvez bilhetes demais, né? Aquela pessoa que tudo anota, coloca tudo na geladeira, fica aquela confusão de bilhetes, né? Ou então uma sistematização exagerada, que você não consegue sair daquela rotina, né? Porque está muito sistematizado, muito engessado naquela forma de funcionar, naquela organização. Aí a gente vai para o contrário. A falta de exercícios físicos, a alimentação não balanceada, ingestão de gorduras, de frituras. Então, tudo isso atrapalha. Por exemplo, eu tenho diabetes, pressão alta, eu estou com minha diabetes descompensada, minha hipertensão descontrolada. Isso. Então, tudo isso vai afetar. Estresse, o nível de estresse muito alto, né? É frequente, afeta também a memória. Tá? Quando a gente está em uma situação de estresse, a nossa memória não funciona bem. Eu tenho procurado, né, me informar sobre coisas que fazem mal para gente, tipo açúcar, né, farinha branca. Isso. Então eu procuro, né, no dia a dia. Eu não vou dizer que eu não como um pão de vez em quando, mas assim, quando eu saio de casa, em casa eu não como. Nada muito radical, né? Você tem uma flexibilidade. Eu faço em casa, né? Eu gosto muito de cuscuz, tapioca. Aí eu faço um dia eu faço um bolinho sem açúcar, que eu uso as uvas passas, essas coisas para adoçar, né? Porque eu tenho uma sensibilidade com o açúcar devido a um problema de saúde que eu tive. Então, eu não sou diabética. Eu até brinco que eu falo que eu sou de Anápolis. Você é diabética? Não, sou de Anápolis. Mas, assim, eu tenho procurado essas orientações melhores sobre alimentação realmente. E não tem idade para começar a se cuidar, não. Pode ser sempre, tá? Prevenir. Um recado que eu deixo para vocês é que cuidar da nossa memória é cuidar da nossa saúde como um todo, né? Então, assim, caso tenha percebam, né, que tem alguma alteração, isso aqui na minha rotina, isso aqui tá errado, isso aqui eu tô achando que não tá certo, não hesitem em nos procurar, né, que não tem entraves entre nós, nós da Clean, né, da equipe APS, a gente tá aqui pronto, preparados para receber vocês com todo o carinho e atenção do mundo. Obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pelo bate-papo. Foi muito proveitoso. Nós agradecemos e aguardamos vocês aqui. Isso, nós estamos à disposição, sempre que precisarem, venham. Muito obrigada, doutora. Não sei se a senhora está lembrando de mim, mas eu já fiz umas 2 pessoas. Bom. Eu fugi, né? Bom, mas tudo bem, sempre tem tempo de tentar melhorar o nosso estilo de vida. Exatamente. Os senhores são importantes, contribuem para o nosso dia a dia, então que todas as vezes que acharem necessário, que percebam alguma coisa, que nos procurem, né? Que não tenha trava, eu acho que isso não é importante, não, que nunca pensem assim, que sempre que quiserem, que precisarem, a gente está aqui à disposição para cuidar, para rastrear, para desenvolver, né? A atenção primária é isso, né? A atenção primária é prevenção. Exatamente, eu acho que o nosso associado, de vez em quando, esquece um pouquinho que a atenção primária é a base de tudo, é o início das coisas. E a crítica assim tem feito um trabalho espetacular e essencial nesse sentido, né?
que está aberta sempre, né? Então, se o associado... É porque parece que a turma está enraizada naquela história do meu médico, o meu especialista, o meu hospital. Sim. Porque eu vou há 10 anos naquele hospital e agora... Sim. Vamos mudar a cultura, né? E acho que a APS diz isso. Sim. Muda. A prevenção é tudo, né? Não adianta a gente, eu tô com um problema, não, eu vou ficar adiando. Não, é prevenção. Prevenção. Eu assim, não sou assim de ficar médico todo dia, né? Uhum. Eu tenho que ter realmente um acompanhamento, né? Como eu já falei, devido a um problema que eu tive de saúde há 30 anos atrás, mas graças a Deus estou curada. Mas eu fico sempre atenta a alguma coisa que está assim, acontecendo. Aconteceu uma, aconteceu duas. Não, isso aí já não é normal. Aí realmente eu procuro um médico, um profissional, né? Pergunto. Você tem autoconhecimento, né? Porque eu acho muito importante que a prevenção é tudo, né? Exato. Né? Então é isso que eu acho que é muito importante na vida dele. Não viver em médico todo dia, mas a gente se observar, né? E se realmente algum problema começar a persistir, a gente procurar realmente um profissional competente para atender a gente. Bom, e nós estaremos sempre à disposição. Isso. Tá bom. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo.